Dia. Vamos dar início ao nosso Evangelho, segunda-feira, 8 de outubro de 2018. Mais uma semana se inicia. Vamos começar bem essa semana? Vamos lá. Vamos lá vigiar e orar, que são momentos de grande exercício da nossa tolerância, do nosso amor. Notamos que há uma onda aí de cisão, divisão, de desamor, de ódio, raiva. Então, com isso a gente se posta, atentos, vigiamos e oremos, porque para essa onda escura, sombria, a gente tem a nossa luz, nossa tolerância, nosso amor, nosso espírito de união, nosso saber contra a ignorância. Ignorância a gente não alimenta com mais ignorância, com mais sombra. A ignorância a gente tem que levar à luz, o entendimento, a paz, a união. Então assim vamos, com essas ideias, dando início ao nosso Evangelho, claro, com a leitura do nosso livrão, Jesus no Lar. Ele não é grande no tamanho, e sim no conteúdo. Som aí de Beethoven, vamos lá, 15, lição 15, o ministro sábio. Vamos ver o que temos para hoje. Mateus discorria solene sobre a missão dos que dirigem a massa popular, especificando deveres dos administradores e dificuldades dos servos. A conversação avançava pela noite adentro, quando Jesus, notando que os aprendizes lhe esperavam a palavra amiga, narrou sorridente. Um reino existia cuja intimidade apareceu um grande partido de adversários do soberano que o governava. Pouco a pouco, o espírito de rebeldia cresceu em certas famílias revoltadas e, há breves semanas, toda uma província em desespero se ergueu contra o monarca, entravando-lhes as ações. Naturalmente preocupado, o rei convidou um hábil juiz para os encargos de primeiro-ministro do país, desejoso de apagar a discórdia. Mas o juiz começou a criar quantidade enorme de leis e documentos escritos que não chegaram a operar a mínima alteração. Desiludido, o imperante substituiu-o por um doutrinador famoso. O tribuno, porém, conduzido à elevada posição, desfez-se em discursos veementes e preciosos que não modificaram a perturbação reinante. Continuavam os inimigos internos solapando o prestígio nacional, quando o soberano pediu socorro de um sacerdote que, situado em tão nobre posto, amaldiçoou de imediato os elementos contrários ao rei, piorando o problema. Desencantado, o monarca trouxe um médico à direção dos negócios gerais, mas tão logo se viu em palácio partilhando as honras públicas, e o novo ministro afirmou, para conquistar o favor régio, que o partido de adversários da coroa se constituía de doentes mentais, e fez disso propaganda tão ruinosa que a indisciplina se tornou mais audaciosa e a revolta mais desesperada. Pressentindo o trono em perigo, o soberano substituiu o médico por um general célebre que tomou providência drástica, arregimentando forças armadas nas regiões fiéis e mobilizando-as contra os irmãos insubmissos. Estabeleceu-se a guerra civil, e quando a morte começou a ceifar vidas inúmeras, inclusive a do temido lidador militar, que se convertera em primeiro-ministro do reino, o imperante, de alma confrangida, convidou um sábio a ocupar-se do posto então vazio. Esse chegou à administração, meditou algum tempo e deu início a novas atividades. Não criou novas leis, não pronunciou discursos, não censurou os insurretos, não perdeu tempo em zombaria e nem estimulou qualquer cultura de vingança. Dirigiu-se em pessoa à região conflagrada, a fim de observar-lhes as necessidades. Reparou aí a existência de inúmeras criaturas sem teto, sem trabalho e sem instrução, e erigiu casas, criou oficinas, abriu estradas e improvisou escolas, incentivando o serviço e a educação, lutando com valioso espírito de entendimento e fraternidade contra a preguiça e a ignorância. Não transcorreu muito tempo e todas as discórdias do reino desapareceram,
porque a ação concreta do bem eliminara todas as desconfianças, toda a dureza e indecisão dos espíritos enfermiços e inconformados. Mateus contemplava o Senhor embevecidamente, deliciando-se com as ideias de bondade salvadora que enunciara, e Jesus, respondendo-lhe a atenção, com um luminoso sorriso acrescentou para finalizar: o ódio pode atear muito incêndio de discórdia no mundo, mas nenhuma teoria de salvação será realmente valiosa sem o justo benefício aos espíritos que a maldade ou a rebelião desequilibraram. Para que o bem possa reinar entre os homens, há de ser uma realidade positiva no campo do mal, tanto quanto a luz há de surgir pura e viva, a fim de expulsar as trevas. Lição perfeita para o dia de hoje, não é? Isso aqui não foi escolhido. Então você vê que nós estamos vivendo esse momento no nosso querido Brasil. Nosso querido Brasil. Muitas das coisas que eu li neste momento estão acontecendo, né? Estão acontecendo. A zombaria, a maldição, a maledicência a quem pensa contrário, a zombaria para quem pensa diferente. A questão da violência, né? General que pensa que pela bala, pela espada há de corrigir os insurretos. Enfim, né? O discurso vazio, as leis que não atendem às necessidades da gente, do povo. Enfim, uma dessas coisas foi trazendo ainda mais discórdia, né? Mais divisão. Então você vê, enquanto não apareceu alguém lá que fosse até lá onde havia o povo, reparar que lá não havia teto, não havia trabalho, não havia instrução, e como modificar essas situações que tinham levado o povo à rebeldia. Então, só a partir do momento que essas necessidades foram descobertas, e começaram a se improvisar escolas, ajudar a construção de casas, organizar o trabalho digno, aí tudo isso junto fez com que o povo voltasse à normalidade, a revolta fosse debelada. Não pela arma, não pelo discurso, não pela zombaria, não pelo discurso de ódio, mas sim pelo trabalho, pela educação. É assim que a gente deve fazer, né? A gente tem aí um momento político, a gente vê os candidatos, eles têm que ir até onde o povo está, tem que ver as suas necessidades. Temos muitos candidatos aí que não se dão esse trabalho, estão lá em seus palácios, pedindo nos votos, aparecem só de vez em quando no chão, na calçada, para pedir o nosso voto e depois desaparecem. Então isso tem que ficar claro para nós. A gente tem que ter líderes que entendam as nossas dificuldades, nossas necessidades e trabalhem para isso, porque não é essa a função do político, de conhecer os problemas da cidade, do povo, as nossas necessidades e promover a ajuda, o ajuste disso tudo. Então, esse é o trabalho. Se não o estão fazendo, não estão cumprindo sua função. E aí eles precisam ser esclarecidos, cobrados ou substituídos de forma democrática, né, de forma serena. Muitos não entendem assim, né? Não entendem assim. Mas bem, reflitamos, hein? Foi levado lá um juiz, com suas leis, foi levado um sacerdote, que começou a dividir o povo, né? Achar que o povo não era merecedor. Foi levado um médico, um general, até que apareceu um sábio. O sábio era sábio porque foi até lá. Então, quem está mais próximo da gente neste momento, né?
Pensemos nisso. E então agradecemos essa mensagem, mais uma orientação bacana do Mestre Jesus. As coisas têm que ser feitas com trabalho, educação, serenidade, amor, união. Temos que nos unir para que construamos um mundo melhor, né? Todos nós, todos os lugares. Então a gente agradece. Vamos em frente com o nosso Evangelho, nos ligando ao nosso querido anjo da guarda, nossos mentores, nossos guias, protetores, Pai Francisco, Mãe Maria, Jesus. Nos unamos nesse momento para a luz. E com o Pai, com Deus, a gente vai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas antes nos livre de todo mal. Pois são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agora à leitura do Evangelho. Então a gente está na segunda prece pelos sofredores que pedem preces. Ponto 65. Então vamos lá. Derramai, Senhor, nós vos pedimos, sobre todos os que sofrem como espíritos errantes, no espaço ou entre nós, como espíritos encarnados, as graças do vosso amor e da vossa misericórdia. Tende piedade das nossas fraquezas. Vós nos fizestes falíveis, mas nos destes a força de restituir o mal e de vencê-lo. Que a vossa misericórdia se estenda sobre todos os que não puderam resistir às suas más tendências e ainda se encontram arrastados pelo caminho do mal. Que os bons espíritos os envolvam, que as vossas luzes brilhem aos seus olhos e que, atraídos pelo seu calor vivificante, venham prosternar-se aos vossos pés, humildes, arrependidos e submissos. Nós vos pedimos igualmente, Pai de misericórdia, pelos vossos irmãos que não tiveram forças para suportar suas provas terrenas. Vós nos dais um fardo a carregar, Senhor, e só devemos depô-lo aos vossos pés. Mas a nossa fraqueza é demasiada e a coragem nos falta algumas vezes em meio do caminho. Tende piedade desses servos indolentes que abandonaram o trabalho antes da hora. Que a vossa justiça os poupe e permiti, Senhor, que os bons espíritos lhes levem alívio, consolações e esperanças. A perspectiva do perdão fortalece as almas. Abri-a, Senhor, para os culpados que se desesperam e, sustentados por essa esperança, eles encontrarão forças na própria intensidade de suas faltas e de seus sofrimentos para resgatarem o seu passado e se predisporem à conquista do futuro. Ponto. Bonito nisso. Prece, né? Essas preces sempre tem uma palavra de incentivo, de tolerância, um tom assim de: ó Senhor, ajudai a esses que lhe faltou a luz. Senhor, dá-lhe uma nova oportunidade. Senhor, fazer com que minha prece chegue a esses como uma luz a trazer força, esclarecimento, a fermentar a fé, né? E assim a esperança. São sempre palavras de concórdia, né? De muito respeito a cada um, mesmo a ignorância tão forte, o orgulho tão forte nessas criaturas. A gente percebe que esses espíritos têm tanta humildade e respeito pelas nossas fraquezas, né? Então é isso, né? Você vê que não há nessas palavras tom de agressividade, um tom de imposição, um tom assim de bravo, né? De você tem que fazer, né? É sempre uma maneira amorosa, humilde mesmo de levar à luz, sem
sabe, imposições. Isso é muito bacana, isso é o que a gente precisa aprender, a gente precisa ter esse carinho, né? Sempre no nosso olhar. Mas ao mesmo tempo a gente percebe firmeza, não tem aqui vacilação, não tem aqui, não tem vacilação, não tem fraqueza, né? Não tem, você percebe na palavra um tom ameno, mas firme, que é o que nós devemos ter e ser sempre, né? Firmeza. Firmeza. Às vezes a gente ouve, como eu já ouvi aí recentemente, né? A tentação, fala, a tentação, o demônio, Lúcifer, enfim. Todos esses símbolos que representam a tentação, aquela coisa que vem ao nosso encontro para nos tentar, né? Seja em forma de dinheiro, seja em forma de luxúria, de prazer exagerados, enfim. Aí o que eu digo? Nós temos que, né, matar Lúcifer, dar um tiro no diabo. Isso não. Porque a besta mesmo é a ignorância. Porque se eu tiver firmeza naquilo que eu acredito, na minha fé, pode vir o próprio Lúcifer aqui me tentar, eu vou virar para ele e falar assim, olha, meu amigo, você perde seu tempo comigo. Porque eu já escolhi meu caminho. Estou com Jesus e não vai ser você que irá me tirar desse caminho. Então, se quiser, é isso. Fique aí, mas eu não vou com você. Porque Lúcifer, ou o diabo, ou tudo que simboliza tudo isso, precisa de nós, né, para fazer a sua obra. Ele sozinho não iria conseguir fazer nada. Então, ele vem nos tentar. E aí, se você estiver firme, não tem Lúcifer que o faça mudar, certo? Então, a grande besta do Apocalipse, na verdade, é a nossa ignorância, aquele querer, né, a ganância, querer mais do que a gente precisa, querer ter mais que o outro, e ainda tem essa do outro não deixar o outro ter, porque a gente acha que ele não merece ter. Ganância aí, velho. Mais a ganância, principalmente a ganância. E aí, meu filho, essa ganância ela só se transformará em nós, só se extinguirá com sabedoria, com virtudes que a gente deve aprender, cada um deve aprender, com o estudo e com a prática. Não tem outro jeito, não é por um decreto celeste que iremos abolir a ganância em nós, revogar a ganância do nosso coração, o olho por olho, dente por dente do nosso coração e mente. Bom, a gente agradece, fechamos aqui o Evangelho, vibrando muito amor, luz e força pelo bem universal, pela paz universal, pelo nosso mundo todo, pelo nosso Brasil dividido em partidos políticos, em ideias. Vamos vibrar, porque no fundo acho que a maioria de nós, a maioria da gente, quer bem, quer paz, quer, como mostrou a mensagem, quer um teto, um trabalho, um estudo, para vivermos em paz. Sem teto, sem trabalho, sem estudo, não teremos uma sociedade pacífica, uma sociedade bacana, sociedade pacífica, né? Não teremos. Nós temos que edificar isso. Assim agradecemos. E continuamos vibrando, né? Um tambor de força por todos nós, por todos os lares da terra. Que assim seja, graças a Deus.